O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Nesta segunda-feira, dia 23 de fevereiro. Glória a vós, Senhor. Há palavras de Jesus que consolam, outras curam. E há aquelas que nos colocam diante de nós mesmos, sem máscaras, sem desculpas, sem atalhos. O Evangelho de hoje é assim. Ele não vem para nos assustar, mas para nos despertar. Não vem para condenar, mas para revelar o que realmente estamos fazendo com a fé que dizemos professar. Jesus nos apresenta a cena do juízo final. O Filho do Homem vem em sua glória acompanhado dos anjos, e todas as nações são reunidas diante dele. Não é uma imagem distante, nem simbólica demais. É uma palavra direta, concreta, quase desconcertante. Porque o critério não será o quanto sabemos, nem o quanto falamos de Deus, mas o quanto amamos de forma concreta. Jesus separa como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E essa separação não acontece por religião, por discurso, por aparência ou por práticas exteriores. Ela acontece por algo simples e ao mesmo tempo exigente, o que fizemos ou deixamos de fazer ao irmão mais pequeno. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, doente e preso e fostes me visitar. Aqui Jesus desmonta qualquer fé abstrata. Ele não pergunta se fomos perfeitos, ele pergunta se fomos atentos, se fomos sensíveis, se fomos humanos, porque no reino de Deus o amor não é teoria, é gesto, é presença, é decisão cotidiana. Talvez você que escuta agora carregue uma fé sincera, mas cansada. Talvez se pergunte se está fazendo o suficiente, se está no caminho certo, se Deus vê o seu esforço silencioso. Este Evangelho responde: Deus vê o que ninguém vê. Ele vê o copo de água dado sem aplauso. Ele vê a escuta paciente. Ele vê o cuidado escondido. Ele vê quando você ajuda mesmo estando cansado. Jesus diz algo que nos desconcerta profundamente. Todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Cristo se esconde no rosto ferido do outro. Cristo se apresenta na fragilidade. Cristo se deixa encontrar onde o mundo passa depressa. E aqui nasce uma pergunta inevitável. Quantas vezes cruzamos com o próprio Cristo sem reconhecê-lo? Quantas vezes o Senhor esteve diante de nós, pedindo atenção, tempo, misericórdia, e nós estávamos ocupados demais? Penso agora em Dona Maria Aparecida, 68 anos, moradora de Campinas, interior de São Paulo, aposentada, que durante anos trabalhou como cozinheira escolar. Ela não se considera uma mulher de grandes obras, mas todos os dias prepara uma marmita a mais para um vizinho que vive sozinho. Ela diz que faz isso porque pode. Talvez ela nunca tenha imaginado que aos olhos de Deus esse gesto simples tem peso de eternidade. É disso que Jesus fala, não de feitos extraordinários, mas de um coração disponível. O reino não é construído apenas por quem sobe ao altar, mas por quem desce ao encontro do outro. E se esta palavra está tocando o seu coração agora, permita-me um convite muito simples e respeitoso. Aqui no canal Ecos da Fé Viva, nós caminhamos juntos todos os dias justamente para isso. Deixar o Evangelho ecoar na vida real, onde você está, com o que você vive. Se este conteúdo te ajuda a rezar, a refletir, a permanecer firme, considere se inscrever no canal, ativar as notificações e caminhar conosco, não como número, mas como comunidade de fé. Jesus continua o Evangelho dizendo que muitos se surpreenderão naquele dia. Senhor, quando foi que te vimos com fome? Essa pergunta revela algo sério. Há pessoas que fazem o bem sem perceber que estão encontrando Deus,
e outras que falam de Deus sem nunca tocar o sofrimento real do próximo. A fé que salva não é a que se exibe, mas a que se inclina. Não é a que grita, mas a que age. Não é a que julga, mas a que acolhe. Talvez você não consiga mudar o mundo, mas pode mudar o mundo de alguém. Talvez não possa resolver grandes injustiças, mas pode aliviar uma dor concreta. E isso, aos olhos de Deus, é decisivo. Antes de seguirmos, quero te convidar a algo muito íntimo. Se existe hoje alguém por quem você deseja rezar, alguém que passa necessidade, alguém ferido, alguém esquecido, coloque essa intenção no seu coração agora. Se quiser, escreva nos comentários apenas isso: Senhor, eu te entrego, e complete em silêncio. Essa é a forma mais verdadeira de participação. Porque o Evangelho de hoje não nos pergunta apenas no que você acredita, mas a quem você ama. E essa resposta não se escreve com palavras, mas com a própria vida. O Evangelho de hoje continua a nos conduzir para um lugar muito delicado do coração humano. Depois de revelar o critério do julgamento, Jesus nos obriga a encarar uma verdade que muitas vezes evitamos. Não existe neutralidade no amor. Ou nós escolhemos amar concretamente, ou escolhemos a omissão. E diante de Deus, a omissão também fala. Quando o rei se volta para aqueles que estão à sua esquerda, não os acusa de crimes visíveis, nem de grandes pecados escandalosos. Ele apenas constata a ausência. Eu tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. É impressionante como Jesus descreve a condenação não como um excesso de mal, mas como a falta do bem possível. Isso nos desconcerta, porque somos acostumados a medir nossa vida espiritual comparando-nos com erros maiores. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas o Evangelho hoje não pergunta o que você evitou fazer de errado. Ele pergunta o que você deixou de fazer de certo. Aqui Jesus desmonta uma espiritualidade de mínimos. Uma fé que se contenta em não ferir, mas que nunca se doa. Uma fé que não machuca, mas também não cura. Uma fé correta, porém estéril. E talvez seja aqui que muitos de nós sentimos um aperto no coração, porque olhando honestamente para a vida, percebemos quantas oportunidades de amar passaram despercebidas. Quantas vezes vimos alguém cansado e seguimos adiante? Quantas vezes percebemos uma dor e escolhemos o silêncio? Quantas vezes o outro pediu presença, não dinheiro, não solução, apenas presença, e nós não tivemos tempo? Jesus diz algo decisivo: sempre que não fizestes isso a um desses mais pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Não é apenas sobre ética social, é cristologia profunda. Cristo se identifica com o necessitado. Ele não apenas o representa, ele está ali. Isso muda tudo, porque deixa de existir separação entre oração e vida, entre culto e compromisso, entre altar e rua. Não há como dizer eu amo a Deus e ignorar o sofrimento concreto do irmão. Não porque Deus precise disso, mas porque o amor verdadeiro sempre transborda. O Evangelho de Mateus 25 não nos fala de um Deus distante que cobra resultados, mas de um Deus que se deixa encontrar no cotidiano. Um Deus que passa fome na esquina, que espera visita no hospital, que pede escuta na solidão, que se apresenta sem títulos, sem prestígio, sem defesa. E aqui nasce uma pergunta que cada um precisa enfrentar em silêncio: onde eu tenho encontrado Cristo? Apenas nos momentos religiosos, apenas quando tudo está organizado, ou também quando a vida me tira do conforto? Jesus não diz vinde, benditos, porque rezastes muito. Ele diz vinde porque amastes.
A oração verdadeira gera mãos abertas. A fé autêntica gera movimento. O encontro com Deus gera responsabilidade. Isso não significa que precisamos fazer tudo, resolver tudo, salvar todos. Jesus nunca pediu isso. Ele pede apenas fidelidade ao que está ao nosso alcance. Um gesto, uma escolha, uma resposta. O reino de Deus não é construído com grandes discursos, mas com pequenas decisões repetidas. Decidir olhar, decidir parar, decidir ouvir, decidir partilhar. Talvez você se sinta pequeno diante desse evangelho. Talvez pense que faz pouco, que não consegue amar como deveria, mas o evangelho não pede perfeição, ele pede disponibilidade. Não pede heroísmo constante, mas atenção cotidiana. Há pessoas que amam muito sem perceber, e há pessoas que falam muito sem amar. Jesus revela que, no fim, o amor vivido será a única linguagem reconhecida. É por isso que este evangelho é tão sério, não porque ameaça, mas porque esclarece. Ele nos mostra que a vida não é ensaio, cada encontro importa, cada escolha pesa, cada gesto tem eco eterno. E se hoje você sente que falhou, que passou por cima, que endureceu em algum momento, este evangelho não fecha portas. Pelo contrário, ele é convite à conversão concreta. Não uma conversão emocional, mas prática. Conversão que muda a atitude, olhar, prioridade. Ainda há tempo. Enquanto respiramos, ainda há tempo de amar melhor. Ainda há tempo de reparar. Ainda há tempo de enxergar Cristo, onde antes não enxergávamos. Se esta palavra está te inquietando, não a sufoque, não a transforme em culpa estéril. Transforme-a em decisão simples. Talvez hoje você não possa fazer grandes coisas, mas pode fazer uma coisa justa, um gesto silencioso, uma presença real. É assim que o reino cresce, não com barulho, mas com verdade. E agora, em silêncio interior, apresente ao Senhor o que esta palavra revelou em você. Não se defenda, não se explique, apenas se entregue, porque aquele que julga é o mesmo que ama, e aquele que revela é o mesmo que sustenta. Irmãos e irmãs, ao chegarmos ao coração deste evangelho, percebemos que Jesus não fala de uma fé abstrata, distante da vida real. Ele fala de gestos concretos, de escolhas diárias que revelam onde está o nosso coração. No juízo final descrito por Jesus, não aparecem perguntas sobre títulos, cargos, reconhecimento ou prestígio espiritual. A única pergunta é silenciosa, mas decisiva. Onde você esteve quando alguém precisou? Jesus se identifica com os famintos, os sedentos, os estrangeiros, os nus, os doentes e os presos. Isso muda completamente a nossa forma de entender Deus. Não se trata apenas de reconhecer Cristo no altar, na oração ou no templo, mas de reconhecê-lo no rosto ferido do outro. A fé que não se traduz em misericórdia torna-se incompleta, frágil, desconectada do Evangelho vivo. O mais forte neste texto é perceber que tanto os justos quanto os que se afastaram ficam surpresos. Uns perguntam: quando foi que te vimos assim? Outros dizem a mesma coisa. Isso revela algo profundo. As obras de misericórdia verdadeiras não nascem do cálculo, mas de um coração moldado pelo amor. Quem ama não faz o bem para aparecer, nem para garantir recompensa. Faz porque já aprendeu a ver com os olhos de Deus. Jesus não elogia discursos religiosos, nem condena pecados espetaculares. Ele fala de omissão, fala da indiferença que passa ao lado, do olhar que se desvia, da desculpa que adia. O pecado aqui não é apenas fazer o mal, mas deixar de fazer o bem quando ele estava ao alcance das mãos. Quantas vezes nos acostumamos
com o sofrimento alheio a ponto de ele não nos incomodar mais. Este Evangelho nos chama a uma conversão do olhar, a perguntar menos: isso é obrigação minha? E mais: como posso amar aqui? Porque no reino de Deus, amar não é um extra, é o essencial. O critério do julgamento é o amor vivido, não o amor proclamado. Quando Jesus diz: todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes, ele nos revela o segredo mais profundo da vida cristã. O encontro com Deus passa necessariamente pelo encontro com o próximo. Não existe espiritualidade verdadeira que ignore a dor humana. Não existe oração autêntica que não nos torne mais sensíveis. Por isso, este Evangelho não é uma ameaça, mas um convite urgente. Um convite a sair de uma fé confortável e entrar numa fé comprometida. Uma fé que se deixa tocar, que se deixa interromper, que aceita ser transformada pelo sofrimento do outro. Uma fé que entende que o tempo é agora, porque sempre haverá alguém com fome de pão, de atenção, de dignidade. O reino preparado desde a criação do mundo não é conquistado por mérito pessoal, mas acolhido por quem aprendeu a amar. E o amor, segundo Jesus, não é um sentimento vago, mas uma decisão que se expressa em gestos simples e concretos. Hoje, o Senhor nos convida a revisar nossas prioridades, a perguntar com sinceridade: minha fé tem me tornado mais humano, mais atento, mais compassivo? Ou tenho usado Deus apenas como refúgio para mim mesmo, esquecendo que Ele se esconde nos que sofrem? Que este Evangelho nos desperte da indiferença, que nos ajude a perceber que cada encontro é uma possibilidade de encontro com o próprio Cristo. Que não adiemos o bem, nem negociemos a misericórdia, porque o amor vivido hoje é a resposta que daremos diante de Deus. E agora, em espírito de oração, coloquemos tudo isso diante do Senhor. Senhor Jesus, Tu que te fazes presente nos pequenos, nos esquecidos e nos feridos, abre os nossos olhos para reconhecer-te onde muitas vezes não queremos olhar. Liberta-nos da indiferença que endurece o coração e da pressa que nos impede de amar. Ensina-nos a servir sem esperar reconhecimento, a ajudar sem calcular, a acolher sem julgar. Que a nossa fé não se limite às palavras, mas se traduza em gestos concretos de misericórdia, justiça e compaixão. Quando tivermos fome de sentido, lembra-nos de que Tu és o pão vivo. Quando estivermos cansados, mostra-nos o Teu rosto no irmão que sofre. E quando formos tentados a fechar o coração, recorda-nos que amar é o único caminho que conduz à vida. Conduze-nos, Senhor, por este caminho estreito e luminoso do amor vivido, que ao final da nossa caminhada possamos ouvir, não por merecimento, mas por graça, a Tua voz dizendo: vinde, benditos de meu Pai. Confiamos em Ti, caminhamos contigo e queremos amar como Tu nos ensinaste. Amém.